Muitas pessoas acabam vestindo laudos, ao invés de se identificar e analisar a sua funcionalidade. Na verdade, o que a fisioterapia busca é recuperar a função. E aquele diagnóstico, aquele laudo, ele vai me direcionar a um tratamento. Mas aquilo não quer dizer que o paciente ele é uma hérnia de disco, que ele está submetido a um diagnóstico pro resto da vida, sabe? É apenas um direcionamento pro profissional da área médica, né? Ele conseguir traçar uma melhor conduta terapêutica. A hérnia de disco é algo que só tem tratamento ou existe de fato uma cura? Quanto maior a hérnia, aquelas que são extrusas, que extravasam, é melhor prognóstico. Elas são mais reabsorvidas do que apenas aquelas que estão ali, apenas um abalamento, sabe, de disco. E não me assusta quando meu paciente chega pra mim e fala assim, porque eu fui no médico, eu tenho 3 hérnias de disco. Eu amo. Aí eu fico aguardando, tá, mas vamos lá, né? Me conta um pouquinho o seu histórico para entender a sua queixa, e a gente coleta todos os dados, traça uma linha realmente do tempo, tenta entender quais são realmente as necessidades que ele apresenta, sabe? E muitas das vezes vai além daquela hérnia de disco. Às vezes os sintomas que ele apresenta no momento não são relacionados à hérnia. Tem, às vezes, outros componentes que realmente estão contribuindo o que faz com que a gente tenha melhores resultados, né? A gente não foca apenas naquele problema. A gente olha o todo. Se você pudesse hoje ensinar apenas uma coisa para que as pessoas pudessem cuidar um pouco melhor da saúde, o que você ensinaria? Uma coisa só é muito difícil. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Da Terra Hortifruti. Você que é de Teresópolis, não deixa de conferir o Da Terra Hortifruti. Hoje com deck para mais comodidade, para você que quer saborear um pastel excelente com caldo de cana. Queremos agradecer ao Chalé das Tocas. Você está falando em hospedagem na região serrana, você não pode perder essa oportunidade de conhecer o Chalé das Tocas, com a vista deslumbrante. Gostaria de agradecer também ND Revitalize, referência em estética e beleza. E gostaria também de agradecer ao nosso parceiro Milas Massas, a melhor pizza delivery da cidade. Júnior, obrigado, meu amigo. Fala, família! Sejam todos muito bem-vindos ao Voz na Cidade Podcast, a sua fonte de conexão, apoio e informação. Família, eu sou o Igor Bulhões e hoje nós estamos com uma convidada mais do que especial, a nossa amiga Emanuele Rampini. Emanuele, seja muito bem-vinda ao Voz na Cidade Podcast. É um prazer imenso estar recebendo você aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Nada, querida. Emanuele, fala um pouquinho pra gente hoje quem é Emanuele Rampini e sobre o que você atua. Eu sou fisioterapeuta osteopata, formada há 14 anos. E nesse período eu já vim estudando sobre vários assuntos, né? E atualmente eu trabalho na Água Viva e tenho dado assistência à parte de fisioterapia esportiva, né? Alguns atletas que eu tenho em parceria aqui na cidade. Iniciei a princípio com a Aline Portela e o Helison, né? Na parte de mountain bike. E depois fui somando, né, esse time. Hoje tenho parceria com o Jiu-Jitsu também, que tem o Túlio Rampini, o Rafael Rampini, Eduardo Caldara. Tem as meninas do Jiu-Jitsu também, que é a Kailane. E, assim, muito me alegro, né, com essas parcerias, porque realmente, assim, foi algo que foi acontecendo. E, por último, agora, a gente fechou com Guilherme Lisboa e o Hélio Braga na corrida, né? Então, assim, foi fluindo e junto com a osteopatia, me abriu uma área enorme de conhecimento e atuação, mas eu também sou fisioterapeuta pélvica, trabalho com dor crônica, gosto muito dessa área, e Pilates. Então, é isso que eu tenho me dedicado ultimamente.
Que bacana, que bacana. Bom saber que você cuida dos nossos atletas, né? Vale Rio Pretanos, e a questão da dor crônica também é muito legal, porque depois eu acho que eu vou precisar conversar com você, porque ó, eu tenho 3 hérnias também e às vezes é complicado. Querida, fala um pouquinho pra gente como que a fisioterapia entrou na sua vida, qual foi aquele momento que você decidiu fazer parte da fisioterapia? Então, antes da fisioterapia, eu tinha iniciado nutrição. Fiz 6 meses de nutrição. Acho que poucas pessoas sabem disso. E depois me surgiu assim, por que você não faz fisioterapia? Na época eu tive algumas questões, não estava muito satisfeita com o curso e me encontrei, né? Falei assim, tá, vamos ver como é que vai ser. E posso dizer que hoje eu me identifico em todas as áreas da fisioterapia. Claro que tem umas que eu gosto mais, né? Mas é algo que me satisfaz muito. Porque, pra mim, me apaixonei, na verdade, pelo corpo humano, pelo como aquilo funciona, e é o meu dia a dia, né? Eu tento desvendar ali todos os mistérios e fazer com que eu possa melhorar a qualidade de vida dos meus pacientes. Que bacana, Emanuel. Então você veio basicamente pensando em nutrição e se tornou uma fisioterapeuta. Que legal, que legal. Emanuele, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que a maioria das pessoas, inclusive eu, nós só buscamos um fisioterapeuta quando nós estamos com uma dor excessiva, né? Isso é um grande erro da população? Eu nem julgo, sabe? Porque, na verdade, toda vez que a gente sente uma dor, a gente acha que ela vai passar, né? Então, a gente acaba tomando uma medicação, fazendo repouso, colocando uma compressa. E muitas pessoas não sabem, né, que acham que para vir para fisioterapia precisa de encaminhamento. E muitas das vezes esperam que realmente piore para procurar um profissional, né? E é muito comum. De vez em quando, Emanuele, tô com dor, tem como encaixar? Às vezes final de semana é feriado, né? Então, mas sempre quando a gente pode ir, né, a gente atende esses SOSs, mas é muito comum. Então é mais comum do que a gente pensa, né? Porque eu achei que era um problema só meu, mas não é não. É da população em geral. População. E, Emanuele, deixa eu te falar. Para buscarmos uma fisioterapeuta, nós precisamos antes passar por um médico? Não, a gente não precisa. Porque dentro da formação, o fisioterapeuta ele tem capacidade de avaliar e dentro do raciocínio fisioterapêutico, encontrar o diagnóstico fisioterapêutico, né? O diagnóstico do movimento, não é um diagnóstico clínico. Então, eu vou estar ali avaliando toda a queixa do paciente e através de testes eu vou ver qual a estrutura que está sendo acometida e eu vou traçar meu tratamento, né? Então, assim, é claro que se for algo que não está de acordo com a minha competência, né, eu vou pedir para investigar, avaliar, né? Então, se for alguma questão de restrição de movimento, algo que realmente tem relação com essa parte musculoesquelética, o fisioterapeuta ele é capacitado para isso. Ele não precisa necessariamente um paciente de encaminhamento para fazer o atendimento com o fisioterapeuta. Ótimo, maravilha, maravilha. Então, dependendo do problema, você está apta a lidar, tratar com aquele problema, mesmo sem um encaminhamento médico, não é isso? Isso mesmo. Maravilha, maravilha. Até porque nós sabemos que hoje alguns exames vêm com alguns nomes mirabolantes, né, Emanuele? Eu não sei se eu acho que você pode me responder muito melhor isso, se de fato nós estamos tratando de exames ou dos pacientes. Sim, exatamente. E assim, é muito comum. Tem hora que parece ser um copia e cola, né? Porque é um texto enorme. E os pacientes não têm conhecimento do que está escrito ali. E muitas das vezes eles ficam assustados, né? Então, eu não me surpreendo quando eu vejo que está escrito um abaulamento, uma desidratação discal, uma artrose, que o paciente já chega assim, nossa, médico falou que eu tenho uma hérnia. E fica assustado, né, com aquela nomenclatura que ele não tem conhecimento. Então, muitas pessoas acabam vestindo laudos, ao invés de se identificar e analisar a sua funcionalidade.
Na verdade, o que a fisioterapia busca é recuperar a função. E aquele diagnóstico, aquele laudo, ele vai me direcionar a um tratamento, mas aquilo não quer dizer que o paciente ele é uma hérnia de disco, que ele está submetido a um diagnóstico para o resto da vida, sabe? É apenas um direcionamento para o profissional da área médica, né? Ele conseguir traçar uma melhor conduta terapêutica. Sim, entendi. E questão falando já sobre as hérnias, a hérnia de disco é algo que só tem tratamento ou existe de fato uma cura? Na verdade, a hérnia de disco, ela, ela é uma alteração biomecânica. É claro que tem uma lesão, uma lesão ali no anel fibroso. Por isso que o núcleo, ele extravasa, causa um abaulamento, e dependendo do que ele vier a tocar, vai causar o sintoma, né, a dor. Mas as hérnias, de acordo com o que a gente vem estudando, as pesquisas que foram sendo feitas, elas até 2 anos elas regridem. Então, assim, se você começar a entender o que gera uma hérnia e o que deve ser feito para recuperar, você consegue conviver muito bem após esse período. É claro que a fisioterapia, a atividade física vão ajudar você a recuperar muito mais rápido, mas 90% das hérnias de disco, o prognóstico dela é que elas regridem até 2 anos. E quanto maior a hérnia, é até engraçado falar isso, né? Quanto maior a hérnia, aquelas que são extrusas, que extravasam, é melhor prognóstico. Elas são mais reabsorvidas do que apenas aquelas que estão ali, apenas um abalamento, sabe, de disco. Então, se você conseguir identificar ali a restrição do movimento, melhorar a relação articular, trabalhar as tensões musculares, depois fortalecer essa musculatura, reequilibrar ali todo o engrama corporal, você consegue tratar a hérnia e ficar bem. Só que a hérnia, da mesma forma, a artrose, bico de papagaio, isso tudo são alterações degenerativas que ocorrem com o envelhecimento. Então, não me espanta. Tem muitas pessoas que têm hérnia de disco e são assintomáticas. E às vezes, por algum motivo, fazem o exame e descobrem uma hérnia, pronto. Aí muda completamente o seu dia a dia, começa já a se ver com restrições com relação ao que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? Medo, né? E porque descobriu que tem uma hérnia de disco, só que nunca, nunca em nenhum momento ele tinha tido nenhum problema de coluna, sabe? Porque ele fez um exame e descobriu que tem uma hérnia, né? Então, assim, a minha intenção como fisioterapeuta e agora criando mais conteúdos é mesmo para mostrar para as pessoas, né, que tem tratamento e que, diferente do que se falava, né, hoje em dia tem evoluído muito as pesquisas e a parte de exercício físico, alimentação, a gente tem visto que é fundamental na recuperação, né? Que bacana, que bacana. Então, quanto maior, de certa forma, mais fácil ela regredir, é isso? Isso. Ah, então eu tenho uma solução ainda para minha vida. Bom saber, tá vendo só? Porque às vezes nós nos preocupamos muito, né, quando nós recebemos uma notícia que tem uma escoliose, você tem uma hérnia. Então, você não precisa se preocupar Não, com essa notícia. não. É muito comum, né? É período escolar, a mochila da criança. Ah, você não pode sentar torto. Ah, é que eu fui na academia esses dias e me falaram que eu tenho uma escoliose. E, porque eu tenho uma lordose, tenho uma cifose. Se não é sintomático, se não gera dor, não gera restrição, cara, não tem problema, sabe? É claro, assim, eu venho de uma formação de RPG. E até um certo tempo, a gente acreditava que a gente tinha que ter um alinhamento corporal, né? Que era importante isso. E só que hoje em dia a gente busca função, mobilidade.
Então, chegar uma idosa para mim no meu consultório hoje, na verdade, nem digo uma idosa, eu atendi uma fiz um acompanhamento de uma dentista, hoje ela é aposentada, ela tem mais de 60 anos, e por conta da profissão dela, né, ela tinha um aumento da curvatura da cifose, a gente diz no hipercifose, e ela ficava um pouco incomodada, né, "Ai, essa minha corcunda e tal". E a gente não era a queixa principal dela, ela veio com uma dor no ombro, e com o atendimento a gente foi conseguindo melhorar aquela mobilidade junto com a musculação. Hoje ela conseguiu melhorar bastante a postura dela, né. Mas se eu tiver isso como objetivo, se quiser corrigir hoje uma hipercifose de alguém, como eu falei no início, né, um idoso, eu posso inclusive gerar dor, porque o corpo dele está estruturado ali, tá organizado daquela forma. E não quer dizer que aquela hipercifose, atrapalha no dia a dia. Às vezes o idoso ele faz de tudo, e não aquilo não gera dor para ele, né. Como também, se eu tenho uma escoliose, eu não tenho dor. E o fato de sentar torta, isso não vai me gerar uma escoliose. Então, assim, muitas pessoas às vezes falam assim: "Ai, porque eu tenho que melhorar minha postura", né. E acreditam que não ter uma postura, isso depois vai desencadear algum problema de coluna. Não necessariamente. Na verdade, o que gera problema de coluna é a falta de movimento, a falta de preparo físico. Então, assim, de novo a gente volta para atividade física, né. A gente tem que fortalecer o corpo, manter ele sempre ativo. Por isso que às vezes a gente bate, assim, um pouquinho na tecla, né, que repouso não é tratamento. Não adianta fazer repouso, entendeu? Com certeza, com certeza. Até porque o que sustenta todo o corpo é a musculatura, né? Principalmente quando a pessoa vai se tornando mais idosa, né? Vai definhando a musculatura, né? Vai perdendo a musculatura e é onde vai acontecendo mais os acidentes, vai caindo, vai quebrando, porque não tem proteção, não é isso? Exatamente. O Emanuele, então, geralmente os diagnósticos são piores do que de fato deveriam ser. Exatamente. A gente se assusta muito com o diagnóstico, mas nem sempre é aquilo. Sim, porque foi criado, né. Na verdade, é que as coisas realmente elas vêm mudando, sabe. Eh, e quando a gente começa a entender que o nosso corpo, ele é um complexo, né, porque eu acredito que, assim, quando a gente pensa numa escoliose, numa tendinite, numa gonartrose, eh, a gente logo pensa questões musculoesqueléticas, né. Mas nosso corpo é um complexo, que tem órgãos, tem nervos, né, tem um comando central que organiza isso tudo. E entender esse corpo, ele é muito mais do que eu apenas tratar a parte musculoesquelética. E da mesma forma, quando eu vou tratar meu paciente de uma hérnia de disco, né, um diagnóstico desse, como que a gente disse que às vezes a pessoa ela se assusta, né. Às vezes os diagnósticos são piores do que a disfunção que ela apresenta. Tem que entender esse paciente ele está envolvido ali num meio, num contexto social, né, a pessoa que tem que trabalhar, que tem seus compromissos, que tem uma questão também emocional envolvida, e e e assim, de certa forma, o que que levou essa hérnia de disco, né? E e agora, como é que a gente vai resolver isso? Então, não me assusta quando meu paciente chega pra mim e fala assim: "Ah, porque eu fui no médico, eu tenho 3 hérnias de disco". Eu amo. Aí eu fico aguardando, tá, mas vamos lá, né. Me conta um pouquinho o seu histórico para entender, a sua queixa, e a gente coleta todos os dados, traça uma linha realmente do tempo. Tenta entender quais são realmente as necessidades que ele apresenta, sabe. E muitas das vezes vai além daquela hérnia de disco. Às vezes os sintomas que ele apresenta no momento não são relacionados à hérnia. Eh,
tem, às vezes, outros componentes que realmente estão contribuindo. Ah, o que faz com que a gente tenha melhores resultados, né? A gente não foca apenas naquele problema, a gente olha o todo. Eu vi esses dias um vídeo de um professor meu lá da osteopatia, e tinha um caso de uma paciente que não estava conseguindo evoluir. Essa paciente vinha com uma dor frequente, se eu não me engano, nos ombros. E aí, a relação estava com uma extração dentária que ela tinha feito, que já tinha passado acho que por 3 profissionais e não conseguiam resolver o problema dela, e era por conta da extração do dente. Extração do dente. Sim. Olha só, às vezes não tem uma coisa que não tem nada a ver, assim, em tese, né? Que a gente acredita que não tenha nada a ver com a outra. O Celso mesmo citou aqui há pouco tempo, agora há pouco, que teve um caso de uma pessoa que estava com problema nos órgãos oculares e estava danificando a coluna. Não é isso? Sim. Porque o corpo ele se adapta. A cabeça, a gente fala que o corpo tem alguns captores, né? Que são regiões que pegam, é, que recebem informações com relação ao meio. Então, o pé é um captor, da mesma forma como a boca é um captor, os olhos é um captor. Então, o corpo, como ele disse, de um estrabismo, né? Ele vai se adaptar de acordo com o olho que é mais dominante. Então, se ele tem uma dominância para o olho esquerdo, ele não vai ficar andando de lado, né? O corpo dele vai se reorganizar posturalmente para que ele consiga manter os olhos na posição horizontal e tenha uma acuidade visual, né? Uma boa percepção né, do meio. E isso é muito comum, né? Olha só. Emanuele, fisioterapia, isso é uma coisa muito comum, né? A gente ouve muito falar. Agora, osteopatia, né? Osteopatia. Já não é uma coisa tão comum. Fala pra gente um pouquinho sobre a diferença entre ambos. Eu acho engraçado que as pessoas falam assim, nossa, mas esse negócio é novo, né? Não, não é. Não, não é novo. Mas é porque a gente tem pouco conhecimento sobre, na verdade. Quando eu tive o meu problema das hérnias, aí eu fui buscar a quiropraxia, aí nós vamos começando a entender um pouco mais. Mas geralmente, quando nós não temos problema voltado na área, né? Nós que não somos da saúde, a gente não estuda nada sobre. Mas é realmente assim. Pra mim também é novo, né? E não é novo. Começou em 1874 com o Still. E ele começou a estudar muito sobre anatomia e falava o que é osteopatia? Anatomia, anatomia, mais anatomia. E ele foi desenvolvendo, né, a técnica. A osteopatia, ela é muito semelhante da quiropraxia, né? Só que a quiro é muito mais conhecida do que a osteopatia. E a osteopatia, ela se diferencia da fisioterapia porque esse olhar global que ela tem, sabe? A gente realmente leva o histórico do paciente realmente todo em consideração. Porque você vem com uma queixa atual, e aí eu sempre te pergunto, qual a sua queixa principal? Aí você vai falar, eu tô com uma dor na lombar. Ok. Essa dor começou quando? Tem 3 meses. Tá, aí então eu tento entender de 3 meses pra cá o que aconteceu. Mas não quer dizer que isso iniciou há 3 meses, né? Então eu tento entender o que desencadeia a dor, o que melhora a dor, como é que é essa dor, se é uma dor que é mais pontual, uma dor espalhada, uma dor que tem um trajeto, para entender também quais os tecidos que estão ali envolvidos. Mas antes dessa dor, o que tem antes dessa dor? Né? Todo o histórico de trauma, de cirurgia, tudo isso. Até mesmo assim, algumas intervenções clínicas, né? Se o paciente ele tem algum problema respiratório, cardiopata, tudo a gente leva em consideração. Até mesmo a forma que ele nasceu. Qual foi a via, se foi parto normal, se foi cesárea, né?
porque isso tudo vai interferir. É um corpo, né? Um histórico. E a gente começa a buscar realmente a verdadeira causa, porque senão, o que acontece muitas das vezes? As pessoas chegam pra mim e falam assim: ah, eu já fiz fisioterapia, só que fiz 20, 30 sessões, depois melhor, depois volta. E a minha intenção, quando eu comecei a estudar em meus pacientes, meu dia a dia, eu quero ver resultado, entendeu? E quando o paciente não evolui, eu fico chateada, assim, caramba, realmente, assim, coisa que eu fico procurando resposta. O que que eu não tô pegando ali, sabe? O que que eu deixei passar? Por que não tá evoluindo? Então eu tento realmente, assim, buscar ali na clínica, na avaliação, entender o que o corpo dele tá me dizendo. Realmente, assim, é uma conversa ali minha com o corpo do paciente para tentar entender como que a gente pode melhorar aquela reação ali da dor, né? E a osteopatia tem esse olhar amplo, diferente da fisioterapia. Hoje não tanto mais, mas quando eu me formei, assim, uma dor no joelho, eu vou tratar teu joelho, uma dor no ombro, eu vou tratar teu ombro. Claro, assim, tem aquela relação, ombro também eu vou ver o teu pescoço, né? Mas eh, a gente, muitas das vezes, a causa da dor não está necessariamente no local, pode estar vindo à distância, né? Então é esse o diferencial da fisioterapia e da osteopatia. Se você busca ali de fato o que está ocasionando o problema, né? Resolver não a dor imediata e sim a causa do problema. Exatamente. E a osteopatia para quiropraxia, qual a diferença? Elas são muito iguais. Eu posso dizer que são as mesmas técnicas. Só que engraçado é que a osteopatia, eh, a gente fala, tem a parte estrutural, visceral e a osteopatia da parte de crânio, né? Então, assim, muitas pessoas falam, eu sou formada em osteopatia estrutural. Na verdade, o meu início, né, os meus primeiros 2 anos de osteopatia eu vi estrutural, depois comecei a ver a parte visceral e crânio, mas é um conjunto. Eu posso dizer que a quiropraxia, ela foi mais nessa parte estrutural. Hoje, ele já vem assim, evoluindo a técnica e tem tido também essa parte de vísceras também. Mas o que difere a osteopatia da quiro é o raciocínio clínico. Quando eu trato meu paciente, eu crio na minha cabeça uma hipótese. E através daquela hipótese, eu tento responder através da avaliação que eu faço, dos testes que eu faço, né, da conversa com o meu paciente, para eu conseguir encontrar realmente ali a origem do problema, né? Já a quiropraxia, são incríveis, né, os vídeos. Sai estalando, dá um barulhão, as pessoas adoram. Mas assim, é, é engraçado, uma vez no estágio, um professor falou assim: se você tivesse que escolher uma técnica para tratar sua paciente, o que que você ia fazer? Porque a gente começa a avaliar ali, encontra um monte de restrição, e no início da minha formação, eu saía corrigindo tudo. Só que assim, às vezes uma alteração lá na torácica tem uma influência no pé. Então, eu não tenho que tratar torácico, quadril, joelho e pé. Se eu tratar o pé, eu já vou conseguir modificar todo o engrama corporal e o corpo ele vai quebrar aquelas adaptações e vai se reorganizar. Da mesma forma, por que que às vezes um paciente ele vai na fisioterapia e depois ele volta com a mesma queixa? Porque eu não consegui atingir ali o que realmente era necessário corrigir. Eu não tô corrigindo a região correta, entendeu? Eu tenho, e isso difere um pouquinho da osteopatia e da quiropraxia, porque eles manipulam tudo, tratam tudo. De certa forma, o que se gera no corpo do paciente é uma sobrecarga até. Porque
quanto menos você manipular, menos você intervir, mais fácil o corpo ele vai conseguir reabsorver, assimilar aquela, aquelas, aquela modificação, né? Aquela informação que você dá pro corpo do paciente e ele vai se reorganizar. Diferente do que você dá muito estímulo. E eu já errei dando muito estímulo muitas vezes, porque eu queria que o paciente saísse do consultório sem dor. E errei, do paciente depois piorar, porque eu dei muita informação para ele. Então, às vezes, manipular menos, fazer menos é mais, sabe? Às vezes o menos é mais tudo na vida, Manoel. Vamos tomar chá da vovó, né? Vai tomando chá de cebola, tá? Tu melhora, tu não sabe qual foi o chá que melhorou. Exatamente, você faz tudo. Aí você fez tudo. Técnico paciente, assim, o que melhorou? Não sei. E aí a osteopatia tem esse raciocínio clínico, sabe? Você, não, se eu mexer nisso e nisso, eu vou conseguir resolver isso. Entendeu? Entendi. Maravilha. Ô, Emanuele, o envelhecimento é algo que é inevitável, né? Agora, as dores são inevitáveis ou nós conseguimos envelhecer de uma forma mais saudável e protegendo um pouco mais o corpo para que possamos evitar algumas dores? Então, dor é um processo, uma experiência, né? Cada um tem uma experiência relacionada à dor subjetiva e que, de certa forma, ela tá ali para nos sinalizar de que algo ali não tá correto, né? Tem uma coisa que precisa de atenção. Quando a gente fala de envelhecer sem dor, na verdade, a gente tem vários tipos de dor, né? A gente tem as dores que são. Ó, vou eu aqui Vamos lá. entrar um pouquinho mais nociceptiva, nociplástica e neuroplástica. São 3 tipos de dor que a gente tem. Nociceptiva são aquelas dores mais estruturais relacionadas à percepção. Então, são as mais simples de tratar. Neuropática são as dores relacionadas a algum acometimento da parte neural, né? E quando a gente fala nociplástico, aí é um paciente mais complexo. É uma dor que já envolve muitos outros fatores, com alterações centrais de sensibilização, de alteração de intensidade. Então, aquele paciente crônico, sabe? Então, assim, quando a gente fala em envelhecer sem dor, vem de todo um processo de cuidado, né? Eu acho maravilhoso, eu tenho visto muitos vídeos mostrando idosos na academia, sabe? Você olha assim, 70, 80 anos fazendo musculação. Eu atendi no último estágio, nossa, foi maravilhoso, uma senhora de 80 anos, que até os 73 anos ela praticava triatlo. E eu fiquei apaixonada vendo ela contar as histórias e os filhos dela também são da parte de esporte, sabe? Também fazem natação e correm. E assim, para você envelhecer com saúde, sem dor, não tem outro meio que não seja você se cuidar. E quando eu falo em cuidar, é alimentação, atividade física, para você ter um envelhecimento saudável, assim, sabe? O melhor de tudo que eu tenho visto é que as pessoas realmente elas têm se identificado com isso, tomado consciência e têm buscado mais. Eu vejo isso na nossa cidade, né? Quantas pessoas têm hoje em dia praticado corrida de rua, né? Aqui em São José a gente tem 3 academias, eu acho, de jiu-jitsu. Se você parar para pensar, assim, é um número bem elevado, né? De nosso município. Então, assim, beach tênis é uma febre, né? Fora o pessoal que já fazia antes, participava do futebol, né?
mountain bike, tem muita gente. Então, assim, eu tenho visto que as pessoas elas têm praticado mais exercício e com certeza vão ser pessoas que vão envelhecer de uma forma saudável. Eu não digo assim sem dor, mas realmente mais menos dependentes, com mais autonomia, né? Assim, é, um envelhecimento mais saudável, Com qualidade de vida com melhor. qualidade de vida melhor. Bacana, bacana. E vamos falar um pouquinho sobre hábitos. Ô, Emanuele, quais hábitos que você acha que aparentemente são inofensivos, mas que a galera peca muito com a saúde? Eu estava pensando sobre isso e eu acho uma coisa que todo mundo faz e ninguém toma consciência do que realmente faz muito mal é o sono. Caraca, é sério? Sono. E você para pra pensar, os jovens, né? É muito maneiro, né? Virar à noite, né? Falar, pô, dormi tal hora, cheguei em casa tal hora porque eu virei à noite. E também tem aqueles que trabalham, né? Eu ia falar isso agora. Jovens, vem a obrigação, né? Obrigação também é uma coisa muito complicada. Aí eu fico pensando, se o pessoal trabalha na área da saúde, né? Médico, enfermeiro, que faz plantão, o pessoal que trabalha com transporte, né? Que viaja, ou vigias, que realmente tem toda esse ciclo alterado, né? Com relação à rotina de sono, isso é algo que a longo prazo prejudica muito o corpo. Porque, na verdade, o sono é o momento que o corpo vai ter para se reparar. É o momento que ele vai estar ali atuando no processo inflamatório, na cicatrização, na produção de hormônios, na regulação metabólica. Então, assim, o sono é algo realmente fundamental. Realmente, assim, tem pessoas que precisam de mais horas de sono, tem pessoas que, com pouco que já dormem, já se sentem bem. Mas é uma pergunta que eu sempre faço nos meus atendimentos. Como é que tá o sono? Como é que você acorda? Você acorda descansado? Você acorda cansado? Né? Como eu também trabalho com essa parte de fisioterapia pélvica, tem alguns pacientes que falam assim, eu acordo umas 3, 4 vezes à noite para urinar. E eu fico pensando, isso realmente é perturbador. Isso atrapalha muito a qualidade de sono. Inclusive, é nesse momento que a gente faz também processamento, a parte de quando você. Ai, fugiu aqui a palavra. Quando você vai fixar algum conhecimento, memória, né? Tudo é nesse momento, assim, do sono. E até altera o humor, né? Então é realmente algo essencial. Pra saúde. Ô, Emanuele, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós que dependemos do trabalho, então a gente acaba perdendo algumas noites de sono. Eu perco 3 por semana. Existe algo que a gente possa fazer para tentar recompensar isso ou não? Dizem que a hora de sono que você perde, você não consegue recuperar. Nunca mais, né? Mas assim, quando você puder, né, dormir mais cedo, a gente sabe que tem essas questões, né, de trabalho. O mais importante é você avaliar a qualidade do seu sono. Os outros dias, como que você acorda, né? Se você está cansado, se foi um sono que te foi restaurador ou não, né? Tentar compensar de alguma outra forma em outros dias, né? Mesmo que falem que não é algo que a gente consegue recuperar, né? Mas a atividade física, a- ela de certa forma consegue melhorar o sono também, né? Tem pessoas que têm problema de insônia, né? Não conseguem dormir. Então, assim, é, inclusive, é no sono que a gente consegue reequilibrar toda a questão hormonal, né? Então, o estresse, ele é um dos fatores que atrapalham o sono. Então, assim, se você conseguir, em algum momento, diminuir teu nível de estresse, você vai, independente de você não durma bem 2, 3 dias na semana, mas você conseguir reequilibrar o teu corpo, essa parte de diminuir o nível de estresse, outros dias você vai conseguir, eh,
equilibrar essa tua demanda, né, essa tua, vamos dizer, teu sono, não, mas sentir que teu corpo ele produza a energia necessária para o seu dia a dia. Entendi. Entendi que isso vai ser um problema pro resto da vida. Na verdade, é equilibrar a energia que teu corpo produz, entendeu? O sono é o momento que você consegue ali equilibrar ela. É o momento que você vai descansar, para no dia seguinte você acordar descansado para teu dia a dia. E aí, quando você consegue diminuir o nível de estresse, diminuir gasto de energia e reequilibrar isso, aí tudo bem, vai embora. Entendi. Emanuele, qual é a maior. Na verdade, desculpa, deixa eu reformular minha pergunta, tá? É, qual é a pergunta que você recebe com mais frequência no seu consultório? Pergunta. O problema que você tem com mais frequência, que a galera geralmente vai te buscando, busca mais você por aquele problema ou achando que tem aquele problema. Pergunta mais frequente é com relação à postura, né? É, as pessoas acham que precisa ter uma boa postura para não ter dor, né? O que eu recebo mais frequente no meu consultório são pessoas travadas. Do nada, Emanuele, acordei, do nada, me dá um socorro, tô morrendo de dor. Aí a gente pensa assim, aí eles sempre perguntam, mas como assim do nada? Eu falo assim, olha, é uma coisa que até pra mim é difícil de responder, porque do nada, como a gente fala, né? Eu falo assim, olha, pra mim é muito fácil responder quando a pessoa ela tem um entorse, caiu, né? Eu senti um jeito, né? Algo assim direto. Mas quando é do nada, a gente sabe que o corpo ele vai, né? Como a gente falou da questão do histórico, é importante a gente colher, né, essas informações, o copo vai enchendo, numa hora ele vai transbordar, e realmente é do nada, né? É uma coisinha ali que somou. Mas acho que é isso. As pessoas, elas querem uma resposta, né? Como assim, do nada? Eles não querem aceitar, né, que isso foi a longo prazo, que às vezes foi uma inflamação que foi ocasionando, porque eu tive um problema também, eu tive um período com um pouco de dor, mas a dor, eu optei na minha vida em não ter dor, tá? Porque eu sinto dor 24 horas, então eu escolhi não ter dor. Eu trabalho, faço, toco a minha vida, não tenho dor e acabou, não tomo remédio, não tomo nada, porque senão eu vou ficar refém disso e corticoide, eu não sei, daqui a pouco eu morro. Então eu optei na minha vida não tomar remédio, só em caso extremo, aí eu costumo tomar uma injeção de Dexalgen, a única coisa que me alivia. Quando eu chego num ponto, se não tem o que fazer, às vezes eu tenho que pegar, eu tenho em casa, eu já pego a injeção e aplico, porque eu não tenho o que fazer. Mas eu tomo assim, é basicamente anual. Uma vez por ano, de 2 em 2 anos. Eu devo estar uns 2 anos sem tomar o Dexalgen. Mas eu estava um dia razoável, com a dor comum, eu abaixei, estava na época na lavoura, eu estava com canteirinho de cenoura, estava abaixado capinando cenoura, a gente a capina é manual, da primeira capina, né, senão você arranca a cenourinha toda. Então eu estava ali capinando, não levantei. Daqui a pouco, né, que eu fui tentar levantar, deu uma dor extrema, caí no chão e dali eu fiquei. Tiveram com meu irmão e mais um me pegar e me levaram pro sítio, né, pra casa lá. E eu tomei remédio e tudo, nada passava, nada passava. Na época minha esposa veio do hospital, eu liguei pro meu ortopedista e falei, irmão, foi a primeira vez que eu tomei a Dexalgen. Ele falou, a injeção de Dexalgen talvez vai ser o que vai te aliviar. Eu liguei, falei com ela, traz e vem cá. Ela foi, me aplicou, queimou muito no dia, igual fogo. Eu tomei e não melhorei. Fiquei, tiveram que me pegar, o meu irmão mais o rapaz, me botaram na Uno, vim embora pra casa e eu fiquei de cama 3 dias. Quem me tirou da cama na época foi um cara que acabou se tornando um amigo, é um crioprata de Teresópolis, um grande amigo na época trouxe, era um senhor, eu não conhecia, ele teve um período bem bacana de 20 e poucos anos, que ele morou no Japão, estudou toda a medicina oriental, assim, um cara muito legal também, e veio e me fez aquilo, e tem 67 anos, e me fez aquilo para que se me instalou todo ali, como você disse,
e resolveu meu problema imediato. Foi assim, absurdo. Ele chegou pra mim, teve uma hora e falou, agora levanta. Aí eu fiquei meio assim, falei, como é que levanta, porra? Já tinha me instalado toda na cama. Eu levantei, eu botei as duas mãos aqui, ele veio por trás assim, instalou da primeira vértebra até a última, igual um dominó. Prá! Eu falei, eita, amanhã eu não ando mais, né? Já pensei pra mim, amanhã eu tô todo inflamado. Daqui a pouco ele virou pra minha cara e falou, pode andar, irmão. Eu falei, como é que pode andar, rapaz? Pode andar. Eu com a insegurança, com a dor tremenda. Aí, pô, andei ali na hora, fui ao banheiro, porque no terceiro dia eu falei, porra, peraí. Meu quarto é uma suíte, são 3 metros o meu banheiro. Um homem tem que poder ir ao banheiro. Pera aí, pra urinar eu tenho que ir no banheiro. E eu fui. Eu caí no banheiro e não conseguia voltar pra cama. Aí minha esposa me puxou até o pé da cama, no edredom, e eu falei, pode me deixar no chão que eu não volto. Não volto pra cama. Eu custei com muito, ela me levantando, me segurando, eu agarrando no lençol, com uns 40 minutos, subi na cama de novo. Aí esse rapaz veio e de fato resolveu o problema. No outro dia eu acordei, parecia que não tinha nada. Já desci a escada, fiz tudo. E, claro, eu repousei, tirei mais uns 3 dias de descanso ali. Mas eu desci a escada, subi a escada, já sentava no computador, podia trabalhar sentado ali, já dava. Eu falei, porra, não é possível, esse troço é milagroso. Aí depois eu comecei a fazer assim, de 3 em 3 meses eu ia lá nele lá pra dar um reparo. Aí, claro, melhorou, né? Nunca mais foi, né? Normal, né? O modo do ser humano é esse, né? O ser humano não pode se sentir bem, né? Ele se sente bem, agora eu tô imortal, né? Não precisa mais, né? Aí, essa semana eu já tava no sítio trabalhando, que foi... Novo. Tem que marcar. Essa semana eu já tava no sítio, eu não tava me sentindo. Você falou que era quiroprata, que você faz a quiropraxia também, né? E quiropraxia não. Mas as técnicas são semelhantes. Tem muitas técnicas que são iguais. Ah, eu entendi que você também fazia a quiropraxia. As técnicas são muito semelhantes. Então a gente consegue resolver aqui. Aí eu não preciso sair da Com cidade. certeza. Eu falei pra você voltar nele, porque você tem Não, eu conhecimento entendi. nele, né? Não, uma grande amizade, acabou se tornando um colega e quero- tudo, mas assim, a gente sempre busca hoje um profissional um pouco mais perto e que tem questão de tempo. Porque só vou. Eu iria nele se eu tivesse extrema necessidade, não tem jeito. É o que eu conheço, eu iria na hora, sem problema nenhum. Mas conhecendo uma pessoa que a gente pode fazer um reparo perto de casa, aí eu acho que talvez eu conseguiria fazer com frequência. É um reparo, rapaz, você quase me roubou, rapaz. É engraçado. A manutenção, né? Tem que fazer a manutenção, tem que ser perto de casa, né, Visão? Mas é assim, eu tenho pacientes que vão a cada 3 meses. Aí que assim, eles vão lá, travei. Aí eu consigo um horário pra eles. Olha só, vou agendar daqui a todo mês pra eu vir, mas aí esquece, né? Mas é de 3 em 3 meses acontece que, tá vendo? Olha, deu tempo, já travei de novo, não tem jeito. muita dor, eu tô aqui travado. Vem cá. Mas assim, quando a gente puder fazer essa manutenção, né? Tem até um paciente que ele fraturou o fêmur. E esse dia ele falou assim, ó, marca um horário pra mim que eu preciso fazer meu alinhamento novamente. E assim, é excelente, gente. A osteopatia, a gente avalia o paciente como um todo, né? A gente avalia tudo. Então, a gente trata do pé à cabeça, e realmente do pé à cabeça. Então, eles saem muito relaxados. Nossa, como que eu saí bem, dormi bem, sabe? Então, realmente vale a pena. Horário de semana, então, eu vou ter que comparecer lá, não vai ter jeito não. Tu vai estar na Água Viva ali pertinho da gente. Prazer. Prazer vai ser nosso. Querida, vamos lá. Se você pudesse hoje ensinar apenas uma coisa para que as pessoas pudessem cuidar um pouco melhor da saúde, o que você ensinaria? Ai, uma coisa só é muito difícil. É, cara, é estilo de vida, sabe? Não tem segredo. E quando eu falo com meus pacientes sobre isso, eles ficam olhando como, tipo assim, é só isso? Tipo assim, tu tá de sacanagem comigo, né? Não acredito, não. É o básico. É o básico que funciona. Cara, e a alimentação é fundamental, a alimentação. Acho que o principal é a alimentação. Então, assim, é muito comum hoje em dia as pessoas que têm alguma intolerância à lactose, algum problema com glúten. E, assim, pensando em alimentação, eu penso agora, tipo assim, eu vou acabar viajando um pouquinho mais, né? Processo digestivo, tem, Aí, ó, o problema em casa. Os três. né? E aí é muito comum as pessoas que têm azia, refluxo, estufamento.
Eu tô pensando seriamente, eu vou montar uma parceria com ela de venda de orgânico aqui em São José. Ó. Né? Diarreia, constipação, nossa, tipo assim, nossa, eu só fui a vida toda constipada. Acha que é normal, né? Então, assim, através da alimentação, você consegue melhorar muita coisa. É fundamental a alimentação. E quando eu falo assim, alimentação, realmente procurar um profissional da área para você ver, de acordo com as questões que você apresenta hoje, para adequar a sua dieta, de acordo até mesmo assim, com o gasto energético, né, necessário, controlar. É claro, assim, eu, quando antes, né, procurava um nutricionista, era porque eu queria emagrecer esteticamente, né? Então, assim, mas depois eu vinha procurar porque eu me vi com resistência à insulina e eu fiquei apavorada, sabe? Como assim, né? E aí eu fiquei ali pianinho, sabe? Hoje em dia eu tô ali regrada Regrada. com o meu nutricionista certinho. Graças a Deus a gente conseguiu corrigir a resistência à insulina. E é algo realmente que funciona. Então, assim, tem pessoas que têm dor crônica porque não é porque tem uma tendinite ali que não melhora, uma dor que não melhora, é porque o corpo está inflamado. E aí, como que desinflama? Alimentação, sono, atividade física. Cara, não tem uma coisa só. É realmente assim, é um conjunto. Porque você tem que desinflamar. Na verdade, o corpo não melhora porque ele não tem energia para se recuperar. Porque a pessoa não dorme bem, não se alimenta bem, não pratica atividade física, o corpo tá ali em estresse contínuo, sabe? Desgaste contínuo, porque a gente só usa, não cuida, né? Então, é muito importante mesmo. Bacana, é bom entender, né? Porque a gente tá cansado de ouvir falar, né, o Emanuele, que é um contexto, que a alimentação, que o básico funciona, cuida da saúde, pratica o exercício físico, só que a gente nunca quer acreditar. A gente só busca quando dá problema. Essa é a realidade. Então nós precisamos começar a entender que a doença, ela pode ser prevenida, não tratada. A gente só quer o tratamento, a gente não quer a prevenção. A gente quer algo rápido. É um remédio pra Passou a cortar dor, acabou. rápido a dor. E aí eu volto ao normal. Aí daqui eu vou comer bolinho e beber cachaça. Não, e aí as pessoas querem o quê? Não, eu tô com hernia de disco, então eu vou operar, porque eu vou ficar livre disso e vou melhorar. Eu já E ouvi nem isso umas sei. 10 vezes na minha vida, tá? Mas eu conheço uns 10 que operaram e não mudou nada. Alguns pioraram. Exatamente. Quando o cara falou pra mim, ó, cirurgia, existe uma possibilidade de melhora bacana, tá? Existe uma possibilidade de não mudar nada e existe uma possibilidade de ficar na cadeira de roda. Eu falei, ó, essa possibilidade da cadeira de roda, se for 1%, eu já tô fora da cirurgia, já vamos começar por aí, né? Existe uma possibilidade de eu ficar aleijado e eu vou tentar, eu sou maluco? Não tem como, não tem como. Ó, e falando aí sobre inflamação, eu já vou aproveitar aqui pra galera aqui. Trabalho com produto orgânico há muito tempo, tá? O maior anti-inflamatório natural do mundo é cúrcuma, tá? 1 litro de água, 150 gramas de cúrcuma ralada, tá? Uma pitada de pimenta do reino, pimenta preta, ou gengibre também tem o mesmo princípio, porque eles ativam o princípio ativo da cúrcuma, que é a curcumina, então eles realçam o princípio ativo, tá? E ou você ingere, tá, após uma refeição gordurosa, um almoço, ou você põe um fio de azeite, porque a gordura ajuda na absorção corporal. O seu corpo absorve melhor quando ela é ingerida junto com a gordura. Em 15 dias, um copinho, eu faço chá, ponho para gelar e tomo. Eu costumo tomar depois do almoço ou depois da janta, quando eu lembro de tomar. Eu tento tomar todos os dias, eu faço isso durante um período de 3 a 6 meses. Desinflama o teu corpo inteiro, independente de qualquer coisa. Aí depois eu fico um período sem tomar e retomo de novo. Isso é a única coisa que eu faço hoje para cuidar das minhas hérnias. Quando eu começo a ter excesso de dor, eu já me ligo na ela e falo, tá inflamando. Aí eu faço ali o chá de cúrcuma ali durante 2, 3 meses, resolveu o problema, aí eu paro. Aí só lembro depois quando volta a dor de novo, tá? Essa é a realidade. Mas ajuda muito. E tenho certeza que vai ajudar muito a galera que quer desinflamar. Mesmo. Emagrece, faz tudo, porque o corpo, a inflamação, ela retém tudo, né? A partir do momento que você vai desinflamando, automaticamente você libera a gordura do corpo, você vai liberando tudo, ajuda muito, isso eu falo por experiência própria
Eu vivi isso por muito tempo e me ajudou muito. Espero que ajude muitas pessoas. Emanuele, infelizmente tudo que é bom dura pouco. Nós estamos chegando já ao final do nosso bate-papo, mas eu gostaria muito poder te pedir para que você deixe as suas redes sociais, para que as pessoas conheçam um pouco melhor o seu trabalho, entendam um pouco melhor o seu trabalho, e as pessoas que queiram entrar em contato com você, se você quiser deixar algum telefone, eu deixo no link de descrição também, tá bom? Ou se entra direto em contato com você pelo Instagram, pelas suas redes sociais, fique à vontade, por favor, querida. Então, minha rede social, Instagram, é Emanuele, com 2 L's, Rampini, _ Físio. E lá na bio tem meu contato. E também vocês podem ir pelo Espaço Água Viva, né? Que é onde eu atendo. E vocês também conseguem, né, marcar um atendimento e pra gente poder conversar um pouquinho. Maravilha, maravilha. E tá aí, galera, esse bate-papo maravilhoso com Emanuele, fisioterapeuta, osteopata, quase quiroprata. Tô brincando. Ô, Flavinha, ô, Emanuele, quero dizer para você que foi um prazer imenso receber você aqui, tá? Muito obrigado por participar do Voz da Cidade Podcast. É muito prazeroso trazer pessoas como você, das quais podem agregar na vida de outras pessoas. Muito obrigada pelo convite. Foi assim, fiquei muito feliz com a oportunidade de poder falar um pouquinho mais, né, sobre o meu trabalho e desmistificar um pouquinho, né, sobre esse assunto que realmente eu sei que é de dúvida, né, de muitas pessoas, né? Então, essa é a minha intenção, né, trazer conhecimento para poder ajudar e que as pessoas realmente elas tomem essa consciência, né, do básico, do que a gente pode fazer. Na verdade, qualquer profissional da saúde, ele tinha que ter em mente essa questão de promover a saúde, né? Porque encontrar a doença qualquer um encontra. Então, é até uma frase que eu gosto bastante que fala sobre isso. Então, meu objetivo principal hoje mesmo é promover a saúde. Que bacana, que bacana. E espero que tenhamos ajudado muito a galera aí, tá? As pessoas que têm algumas dúvidas, que tinham algumas dúvidas, que ainda tem, entre em contato com a Emanuele, que ela vai estar solucionando as dúvidas e os problemas de vocês, tá, galera? Cuidem um pouco mais da saúde, tá, galera? Lembre que o maior bem que vocês têm é a saúde, porque nós ficamos tão preocupados às vezes com as outras pessoas. Eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso gerir a minha família, eu preciso ser o provedor da minha casa e esqueço que antes de cuidar deles eu preciso cuidar de mim, porque se eu caio automaticamente eles caem também. Então isso é muito importante. Galera, vocês que nos acompanharam até aqui, eu peço a vocês que é muito importante pra gente, tá? Utilize aqueles 3 Czinhos, curta, comenta, compartilha, tá? Para que nós possamos trazer outras pessoas, assim como a Emanuele, aqui no Voz da Cidade Podcast e possamos agregar algo bacana à sua vida. Tá, família? Muito obrigado. Mais um episódio do Voz da Cidade Podcast vai ficando por aqui, família. Aguardo vocês até o próximo episódio. Tchau, tchau, hein? Obrigado, família.